Eu falei no início que você é muito bonito, muito charmoso, tem consciência que você... E combatou esse ego como sedutor, e ainda mais por ser inteligente. Isso... Você teve consciência disso, combatou, usou isso a seu favor, combatou, hoje usa como diretor para poder persuadir e todo mundo fazer o que você quer? A pergunta é difícil, né? Mas eu quero na lente da verdade, ó, brincando aqui de Clodovil. Não, olha, eu tento ser muito ético com a coisa, né? Eu sei que o fato de você ser... Tento mesmo. Mas é lógico que a gente usa a sedução como forma de trabalho, né? Até às vezes sem muita consciência e tal. Né? Entregou o ouro, é isso. Às vezes a gente... mas eu costumo ter um cuidado grande com qualquer coisa dessa. Isso é independente dos tempos modernos, dos tempos contemporâneos. Eu sempre tive um certo cuidado com isso. Claro que eu tenho uma formação heterossexual, cis, como se diz, não sei o quê. Então... Não, mas eu falo no sentido de persuadir usando a sedução de uma forma maior, macro, entende? Não nessa sedução eros, que eu tô falando de homossexualidade que no teatro existe. Eu tô falando na parte da sedução de convencer, de usar ali todo o charme. Eu já tive, eu percebo isso no audiovisual, por exemplo, tem diretor que fala, não, vai lá, faz aquilo pra mim. Eu não vou subir essa escada de novo, já subi 10 vezes publicidade, né? Você grava, às vezes, muitas vezes, uma coisa pequena, e aí o cara, não, vai lá, não sei o que, e joga o charme e fala, opa, segura aí, que não é isso. Bruno, eu fiz esse negócio que você falou aí no começo, eu fiz um estudo bastante profundo da análise ativa, que é uma técnica stanislavskiana de trabalho que diz respeito à interpretação de texto, basicamente, né? Então, eu me filio muito a isso, né? Quer dizer, para mim, eu vou te convencer de alguma coisa se eu tiver argumento com relação ao texto, se eu tiver convencido com relação ao texto, ao roteiro, enfim, a ação que eu estou tentando desenvolver. Eu jamais vou tentar te mobilizar, até não é nem por purismo nem nada, mas eu vou tentar te mobilizar por aquilo que eu acredito que eu encontrei ali dentro do texto, percebe? Claro. Tá? Então, pela ideia. Eu acho que eu me pauto muito pela ideia. Eu gosto muito da ideia, eu gosto muito do pensamento, como transformar o pensamento em ação. Quer dizer, uma coisa que é abstrata, como é que ela vira ação? Né? Então, eu não me pauto muito pela abstração das coisas. Tipo, por exemplo, você está fazendo uma cena sobre o amor. O amor não é possível representar, sabe? Muito abstrato. É muito abstrato. É possível representar o quê? O interesse que você tem. O Stanislavski fala muito disso, do interesse. Todas as relações são relações de interesse, ou seja, qual é o interesse que eu tenho naquela pessoa, naquele momento? Esse interesse tem que estar traduzido fisicamente, pelos olhos da pessoa, pela boca da pessoa, pelo pensamento dela, manja. Enfim, então eu vou tentar traduzir isso da forma que eu compreendo, para ver se o ator compartilha ou a atriz compartilha daquilo comigo. E aí, então, o trabalho passa a ser meu e dele ou dela, né? Não é só meu, mais. E às vezes ele me traz, ou ela me traz alguma coisa que eu não tinha percebido, e que é melhor do que aquilo que eu tinha percebido. Entendeu? Então, esse lugar do encontro, que aí talvez seja uma coisa de sedução, propiciar esse encontro entre eles e o texto, é o que me interessa mais, é o que mexe comigo. Né? Respondido, doutor Marco Antônio Rodrigues. Obrigado. Marco, e pra gente finalizar, você trabalhou, a gente falou com Plínio Marcos no Fim da Vida, e você falou que trabalhou com ele em vários outros tempos, e ele era um homem muito espiritual, né? Ele queria sua elevação, ele buscava isso através do tarô, através de várias ferramentas. E qual é o seu transcender? O que media entre criador e criatura para o Marco Antônio Rodrigues? Então, Bruno, eu acredito em tudo e não acredito em nada. Entendeu? Às vezes eu gostaria de... Porra, Marco, você me dá uma resposta tão direta agora, tão taxativa, tão pra cego ver, você vem com uma resposta ambígua dessa, Marco? Oh, meu Deus! Não, mas olha, eu já fui estudioso. Eu estudei com um cara chamado Fauzi Arap, que é outro mestre para mim, entendeu?
que era um astrólogo incrível. Eu estudei anos astrologia, acredito em astrologia. Hoje em dia, quando eu trabalho com os elencos, eu pergunto qual que é o teu sol, qual que é o teu ascendente, etc., para compreender um pouco melhor. Estudei o tarô, estudei tudo que você puder imaginar. E acredito em tudo, é isso que eu estou te falando. Acredito mesmo nessas energias. Mas, ao mesmo tempo, eu não acredito em vida extraterrena, vida, não acredito. Apesar de querer, manja, apesar de querer. Mas eu não consigo acreditar. Então, é assim, ao mesmo tempo, eu acho que a gente é feito da mesma matéria que o universo. E o universo está aí há milhões de anos. E, portanto, se a gente é feito da mesma matéria, a gente tem algum tipo de comunicação com ele, né? E talvez, então, essa matéria se comunique de algum jeito com as formas mas Marco, cósmicas. Eu entendi, mas você sabe que desde o tempo das cavernas o ser humano é um ser místico, ele procura transcender a tal ponto que o Brasil é um campo e um cenário disso, que se tornou, eles pegam essa espiritualidade, essa sua necessidade de buscar esse transcender, e eles aplicam e deturpam na religião, sobretudo na judaico-cristã. Exatamente. Entende? Então, mas aí onde eu falo, mas e quando você teve essa conexão com essas moléculas, essas partículas, nessa fração do tempo e espaço que a gente habita aqui? O tempo todo eu acho que eu tenho. O tempo todo eu tenho. Mas você é muito técnico, Marco. Porque eu falo, na minha análise, eu falei, porra, mas esse cara é muito técnico, toda a resposta dele é muito técnica. Eu que tentei te seduzir, que você me dá uma resposta não técnica e você vai me dar uma resposta técnica, vira ao seu favor. Falou, gente, e agora você vem falar pra mim, não tem como a espiritualidade ser técnica, ou tem como? Me diz você. Tem como, porque, por exemplo, Bruno, eu olho você, eu não te conheço presencialmente, mas eu sinto uma puta energia sua, entendeu? Eu sinto uma inteligência, é isso que me seduz, é isso que me mobiliza, entendeu? Nas pessoas, manja. É isso que me mobiliza, por exemplo, um cara como Noel Rosa. É como se ele estivesse aqui, como se ele fosse meu irmão, como se eu pudesse conversar com ele. Isso é espiritualidade? Acho que é. Sabe? É bonito isso. É bonito você ver que você está num fio de uma coisa que não vai se acabar e que tende a melhorar as coisas. Eu acredito nisso profundamente. Eu não sei se isso é... Entendeu? Mas é o seu religare. É o meu religare. É o meu religare com o Drummond, o meu religare com o Garcia Marques, é o meu religare com, enfim, com todas até com o Plínio Marcos, com as pessoas que já foram, com o Fauzi Arap, sabe? Eles estão sempre junto com a minha mãe. Eu converso com a minha mãe todo dia. Minha mãe morreu 5 anos atrás, eu converso com ela todo dia. Então, eu não sei se isso é técnico ou não, como é que você vê isso, né? Mas... Tudo bem, respondido, doutor Marco. Quem sou eu para poder ir contra essa sua técnica? Marco, e para a gente finalizar aqui, qual artista nesse momento de expressão aqui doeu, Marco? Doeu essa entrevista? Porque eu fiquei tanto tempo ensaiando para formalizar essa entrevista. Nossa, eu falei, gente, mas ele é tão grande. Não, e achei tão grande. Eu falei, meu Deus. Eu falei, como eu vou fazer isso? Eu fui comendo pelas beiradas. Achei lindo, Bruno. Tem muita gente que eu admiro, principalmente na música, né? É porque existe uma dinâmica que um artista homenageia outro. É muito raro não rolar, quase sempre não rola, porque muitas vezes, ou eu que não quero mandar um convite, ou a pessoa que agendar uma data que não quer e eu não fecho a conta comigo. Qual seria o seu artista de expressão aqui? Para a gente ativar essa consciência nesse papo aqui, filosófico, técnico, né, doutor Marco? Tem muita gente, principalmente na área de música, né? Zé Cabaleiro, Chico César, sabe? Essas pessoas eu admiro muito, sigo, persigo e tal, enfim. E tem muita gente da área de pensamento mesmo, os velhos comunistas, tipo o Biratã de Paula Santos, enfim, gente que faz da vida arte, manja. E que às vezes não é arte, né? Então, e aí eu queria te convidar para ver o Noel, para a gente se conhecer presencialmente. Eu queria que você falasse, agora, antes de eu encerrar aqui, convidar as pessoas para poder ir para o meu podcast, eu queria que você falasse o que a gente pode esperar, porque eu achei tudo muito bonito, ator primoroso,
o olhinho dele já disse tudo. Acho que você conseguiu já, não sei, né? A gente que é muito visual, ainda mais a minha geração millennials, né? Que é muito das lentes screen, né? Sim. Imaginária ainda. Então, o olho já diz muito. E eu já consegui ver muita coisa. Aquele, né? A ousadia. Já consegui ver muita coisa no ator, no olhinho dele. E o que a gente pode esperar? Então, eu queria muito que você fosse lá ver o Noel, que você desse um jeito de ver. Onde você está agora? Hoje eu tô em Brasília, mas eu já tô retornando para São Paulo. Levar sua caneca. Então, olha, vai estar em cartaz até dia 21. 21. De quinta a segunda. Sempre às 7h30 Qual horário? da noite. 7h30. Domingo às 4 da tarde e às 7h30. Então dá um jeito de ver, da gente se encontrar, tomar um café nessa sua caneca. Na sua caneca. Marco, muito obrigado por esse momento, por essa honra aqui.